Olá, que bom te ver aqui. Nós estamos agora na terceira aula. Hoje vamos abordar um tema muito importante que teve uma alteração legislativa recente. O tema é portabilidade. Esse é um tema que não serve apenas para o teu cliente, mas também para você. Aliás, esse curso Ações em Face das Operadoras de Plano de Saúde, ele serviu não só para o cliente, mas também para o advogado, que também tem um plano de saúde. Então, são dúvidas que são de cunho pessoal também, para além das dúvidas jurídicas, que vamos afastar todas elas em nosso curso Ações em Face das Operadoras de Plano de Saúde. Então, hoje vamos enfrentar um tema denominado portabilidade. Por que o senhor escolheu esse tema? Porque houve uma alteração recente com a eficácia da resolução normativa a partir do dia 3 de junho deste ano de 2019. Separei um quadro para vocês comparativo, como era a portabilidade e como é o atual regime de portabilidade. Vamos dar uma olhadinha e na sequência a gente passa ao regime jurídico desse tema tão relevante, ok? Vamos dar uma olhadinha aí? Olha lá. Portabilidade de carências, principais mudanças, ok? Recente aí, eu coloco em destaque o seguinte, tá? Novas regras passaram a ter validade a partir do dia 3 de junho de 2019, embora a resolução normativa que trata da questão, ela é de dezembro de 2018, mas as novas regras passaram a ter validade a partir dessa data. Vamos ver aí as regras antigas e as regras atuais, né? Primeiro, essa referência aqui, ó, quem pode fazer? Regras antigas, apenas beneficiários de planos individuais, familiares e coletivos por adesão. E agora, qual é a grande novidade, professor? A grande novidade é que beneficiários de planos coletivos empresariais também podem fazer a portabilidade. Então, usuários de planos coletivos empresariais também podem fazer a portabilidade. Mas, professor, antes de eu apresentar as diferenças entre o regime anterior e o atual, o senhor pode dizer para mim, me explicar o que é portabilidade? Olha lá, ao trato da questão é a Resolução Normativa 438. Eu vou te passar aí um conceito preliminar. O que é portabilidade de carências? É o direito que o beneficiário tem de mudar de um plano privado, dispensado do cumprimento dos períodos de carência ou cobertura parcial temporária, relativos às coberturas previstas na segmentação assistencial do plano de origem, observados os requisitos próprios que estão aí na normativa que vamos falar, ok? Beleza? Isso é portabilidade de carência. Eu vou migrar de um plano privado para outro plano, dispensado do cumprimento de períodos de carência, ok? Então, regra antiga. Olha, a portabilidade somente era possível para os beneficiários de planos individuais, familiares e coletivos por adesão. Agora, abraça também os planos coletivos empresariais. Segunda diferença. Antes, eu tinha aquilo que chamávamos de janela. Janela de oportunidade. A troca somente era possível de ocorrer nos 4 meses contados a partir do aniversário do contrato. Tá? Nos 4 meses contados a partir do aniversário do contrato. Agora não há mais que se falar em janela. A portabilidade pode ser feita a qualquer tempo, desde que cumpridos os prazos mínimos de permanência do plano. Outra, compatibilidade e cobertura. Aqui, ó, o beneficiário só poderia mudar para um plano com as mesmas coberturas do plano de origem. E agora, professor? É permitido mudar para um plano com tipo de cobertura maior que o de origem, cumprindo apenas a carência para as novas coberturas. Vamos falar sobre isso no nosso módulo. Outra, como é que é feito? Como é que se operacionaliza? Quem devo buscar? O que falar? O que pedir? Antes, era necessário imprimir um relatório de compatibilidade para solicitar a troca ao operador. E agora? Agora é tudo por meio eletrônico. O protocolo é enviado de forma eletrônica através do novo Guia ANS de Planos de Saúde. É só você acessar o sítio da ANS e você vai encontrar o guia da ANS e já vai sair com um relatório de portabilidade. Então, olha lá, são muitas as vantagens, os benefícios hoje são maiores, aumentou a possibilidade de realizar a portabilidade, ok?
Então, vamos ver aí os requisitos. Quais os requisitos para viabilizar a portabilidade? Vamos lá? Primeiro, o plano deve ter sido contratado após 1º de janeiro de 99. Essa é a linha divisória, tá? Antes de 1º de janeiro para trás, chamamos de contratos antigos. Após 1º de janeiro, 2 de janeiro de 99, chamamos de contratos novos, ok? Então, a portabilidade somente é possível para os contratos posteriores a 1º de janeiro de 99 ou, se anteriores, desde que adaptados, ok? Segundo requisito, o vínculo do beneficiário com o plano de origem tem que estar ativo. Não adianta o plano estar cancelado, que você não vai conseguir fazer a portabilidade. Segundo requisito, terceiro requisito, o beneficiário deve estar adimplente junto à operadora de plano de origem. Junto à operadora do plano de origem. Então, é importante a adimplência. Outra, o beneficiário deve ter cumprido o prazo de permanência. Não confundam o prazo de carência com prazo de permanência. O que é o prazo de permanência? É o prazo mínimo estabelecido para que o beneficiário seja elegível para a portabilidade, tá? Então, qual é o prazo de permanência exigido pela normativa? Olha, para a primeira portabilidade, o mínimo de 2 anos no plano de origem. Então, quando a primeira portabilidade exige o mínimo de 2 anos no plano de origem. E, na sequência, para as próximas portabilidades, 3 anos, ok? 3 anos de permanência no plano de saúde. Então, nós temos aí 3 anos de permanência no plano de saúde. Não esqueçam desse detalhe de suma importância, ok? Nas posteriores, aqui, ó, na primeira portabilidade de carência, no mínimo 2 anos no plano de origem, ou no mínimo 3 anos, se o beneficiário tiver cumprido cobertura parcial temporária. O que é cobertura parcial temporária, professor? Olha, cobertura parcial temporária é aquela pessoa que tem uma doença ou lesão pré-existente e quer contratar com a operadora de plano de saúde e ela oferece uma cláusula específica em termo aditivo. Qual é a cláusula? A cláusula é a seguinte: eu vou contratar com você desde que haja uma cobertura parcial temporária. Eu não vou cobrir exames e leitos cirúrgicos de alta complexidade. Só vou cobrir a tua doença ou lesão pré-existente de modo integral, cobertura irrestrita, após o período de 2 anos, ok? Então, se você tem uma cobertura parcial temporária no plano de origem, é possível migrar para o plano de destino? Sim. É possível realizar a portabilidade? Sim, desde que você tenha cumprido no mínimo 3 anos, ok? Então, vamos explicar de novo. Na primeira portabilidade, você tem que ter no mínimo 2 anos. Nas posteriores, no mínimo 1 ano de permanência no plano de origem. No mínimo 1 ano de permanência no plano de origem. Então, é importante, você vai somar os 2 anos, para obter a primeira portabilidade. E para a segunda portabilidade, você vai agregar o quê? Mais 1 ano no plano de origem, para você migrar para, agora, o terceiro plano de saúde, ok? Importante destacar isso. Vamos avançar aí nos requisitos. O beneficiário que aderir a um novo contrato de uma operadora via oferta pública, das referências operacionais e do cadastro de beneficiários deverá cumprir o prazo de permanência de 1 ano para o exercício da portabilidade de carência, tá? Aqui uma ressalva importante que gera um determinado desconforto. Olha lá, a faixa de preço do plano de destino deve ser igual ou inferior a que se enquadra o plano de origem do beneficiário, considerada a data da consulta, o módulo de portabilidade e carência do guia ANS. Regra que não se aplica
aos planos com formação de preço pós-estabelecido, ok? Importante. Agora, outro detalhe aqui, ó. Caso o plano de destino seja de contratação coletiva, o beneficiário deverá possuir vínculo com a pessoa jurídica contratante do plano, nos termos dos artigos 5º e 9º da Resolução Normativa 195. Ou o beneficiário deverá ser ou possuir vínculo com o empresário individual, nos termos da Resolução número 432. Então, é importante que, em primeiro lugar, afirmar: é possível a portabilidade num plano coletivo empresarial? Perfeitamente possível, ok? Para além disso, tá, é imprescindível que você comprove a existência do vínculo com uma pessoa jurídica contratante, né, com a operadora do plano de saúde de origem. Isso é de suma importância. No plano coletivo por adesão, por exemplo, é aquele plano destinado a determinado segmento, como classe profissional, associações, sindicatos. Então, para que eu seja elegível à portabilidade, eu tenho que demonstrar que o meu vínculo ainda está ativo, que eu permaneço com vínculo empregatício com a pessoa jurídica contratante do plano. Isso é de suma importância, ok? Vamos avançar aí para falar de outros requisitos. Olha lá, esse aqui é muito importante. Quando o plano de origem e o plano de destino forem do tipo de contratação coletiva empresarial, não será exigível a compatibilidade por faixa de preço, prevista no inciso 5º do caput deste artigo, por faixa de preço, tá? É importante aí afirmar que a portabilidade de carência deverá ser exercida individualmente pelo beneficiário. Então, por exemplo, eu tenho um contrato individual ou com um grupo familiar em que o direito à portabilidade de carência não seja exercido por todos os membros. É possível? É. Eu tenho um pai, que é o titular do plano, tá? Eu tenho a mãe e mais 3 filhos. Tem 3 filhos, 1, 2, 3. É possível exercer individualmente a portabilidade? É plenamente possível, é plenamente assegurado aos beneficiários já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, extinguindo-se o vínculo apenas para aquele que quer realizar a portabilidade. Então, se eu tenho um pai, uma mãe, 3 filhos, mas apenas um quer realizar a portabilidade, eu garanto as mesmas condições daqueles que querem permanecer vinculados ao plano de origem, ok? E garanto, ao mesmo tempo, a portabilidade daquele que quer efetivar a mesma exclusão, ok? Então, importante esse detalhe aí, né? Porque alguém pode procurar buscando uma orientação nesse sentido, ok? Vamos avançar aqui. Portabilidade de carências poderá ser requerida a qualquer tempo pelo beneficiário, após o cumprimento do prazo de permanência. Lembra que eu afirmei para vocês, no quadro inicial, né? Antes eu tinha uma janela de oportunidade, no sentido de que a portabilidade somente era possível após o 4º mês do prazo de manutenção do plano de saúde. Agora não, eu preciso respeitar alguns requisitos básicos. Primeiro, o plano tem que estar ativo, o usuário tem que estar adimplente com o mesmo plano. E 3, é preciso respeitar o período de permanência, que já falamos que é de 2 anos. Eu preciso comprovar que estou há 2 anos no plano de origem. Isso é de suma importância. E para as demais portabilidades, as portabilidades subsequentes, eu vou agregar mais um ano. Então, não existe mais aquilo que chamamos de janela de oportunidade, ok? Professor, e se o meu cliente estiver internado, ele está em regime de internação hospitalar, ainda está no pós-cirúrgico, ou está num procedimento preparatório para a cirurgia, ou está nesse momento realizando a cirurgia? É possível viabilizar a portabilidade? O legislador entendeu que não, né? E a previsão nós encontramos aí nos artigos 8º, 12 e 13 da resolução que estamos comentando. Vamos dar uma olhada aí. Eu coloco, caso o beneficiário esteja internado, a portabilidade de carência somente poderá ser requerida após a alta da internação.
após a alta da internação, ok? Muito importante essa questão aí. Outra hipótese, outra afirmação que coloca aqui, ó, olha lá, a portabilidade de carências poderá ser exercida por beneficiário que estiveram em gozo do período de remissão, podendo esta ser requerida após o término da remissão ou durante a remissão, que será encerrada a partir do início da vigência do seu vínculo com o plano de destino. Professor, o senhor vai abordar isso no módulo? Sim. O que é período de remissão? É aquele período que é contratado pelo titular do plano com vistas à proteção do núcleo familiar para depois da morte do mesmo titular. Período em que pode durar de 1 a 5 anos, em que os dependentes beneficiários manterão a sua cobertura médico-assistencial, ok? Então, esse período é chamado de período de remissão. Eu sou mantido na condição de beneficiário e, melhor, não pago qualquer contraprestação ao plano de saúde. Mas o período de remissão tem um limite, que vai de 1 a 5 anos. O que o legislador está trazendo para você? É possível a portabilidade? É possível a portabilidade durante o período de remissão? Plenamente possível, ok? Agora, em se efetivando a portabilidade, se encerra o período de remissão. Diretamente falando, você vai ter que assumir a prestação, as mensalidades a partir de então, ok? É também possível a portabilidade após o período de remissão, com muito mais razão. Então, tudo isso está previsto na resolução normativa que estamos aqui comentando, ok? Vamos avançar ainda, tá? O plano de destino poderá possuir coberturas não previstas na segmentação assistencial do plano de origem, sendo que, nesses casos, poderá ser exigido o cumprimento de períodos de carência para as coberturas não previstas na segmentação assistencial do plano de origem. O senhor pode explicar isso melhor, professor? Lógico. Vamos lembrar aqui que nós podemos ter um plano de referência, que é o plano mais completo, ou um plano segmentado. O que é um plano segmentado? Como diz o nome, é uma segmentação no caso do plano de referência. Quais são os planos segmentados, professor? Eu posso ter um plano ambulatorial, que me dá direito, em regra, a exames e consultas. Um plano hospitalar. Eu posso ter um plano hospitalar com cobertura obstétrica. Cobertura obstétrica, ok? Um plano hospitalar com cobertura, para ficar direitinho aqui, obstétrica. E eu posso ter um plano exclusivamente odontológico, ok? Eu posso ter um mix, e normalmente é assim que ocorre. Eu posso ter um plano ambulatorial, hospitalar e com cobertura obstétrica. Sim, essa é a regra. Mas vamos supor que eu tenha apenas contratado um plano ambulatorial. Posso realizar a portabilidade para um plano de destino? De regra, pode. Tá? Agora, o novo plano poderá exigir o quê? O cumprimento de período de carência. No que toca o quê? O plano de destino. Nós temos os períodos de carência estipulados já pela lei, 24 horas para urgência e emergência, até 180 dias para exames, consultas, cirurgias e para até 300 dias para parto a termo, ok? Também teremos uma aula somente sobre período de carência, recontagem de carências. Olha, o módulo está muito rico, tá? Muito bem detalhado, ok? Então, importante essa questão aí, tá? Vamos apagar aqui todo o slide, tá? Na sequência aí, ó, tá? Lembrando aí, os prazos de carência estão previstos em lei, acabei de falar para você. Então, aí, todos os prazos de carência. Isso pode ser exigido quando houver uma mudança de segmentação hospitalar, quando houver uma mudança de segmentação hospitalar, ok? Olha, foi uma honra compartilhar o meu conhecimento com vocês nesse vídeo, tá? Nessa terceira aula. Na sequência, vamos para a última e quarta aula.
vamos abordar aí um tema de extrema importância. Não vou dizer qual é, para deixar na curiosidade, ok? Vamos aí, então, para a quarta aula.